é sobre o Eduardo Cunha, que eu vou falar nesse vídeo, né? Tá? Vamos ler aqui. Essa é uma matéria que o próprio Eduardo Cunha compartilhou, né? Urgente. Para o desespero do PT, Justiça autoriza registro de candidatura e Eduardo Cunha vai concorrer. Né? Tá no Jornal da Cidade Online, mas nós vamos em outro local aqui procurar essa notícia para nós lermos. Vamos fazer uma linha do tempo aí, tá? No dia de ontem, dia 14, o TRE São Paulo autorizou a candidatura de Eduardo Cunha, né? Vamos ver aqui. Ele está de volta na política, tá? Vamos ler aqui. Essa é uma matéria que o próprio Eduardo Cunha compartilhou, né? De São Paulo, autoriza a candidatura de Eduardo Cunha a deputado. Decisão do Tribunal se deu por 4 votos a 2. O ex-presidente da Câmara, cassado em 2016, ficando inelegível. Lá em 2016, tá? E quando é cassado, né, por quaisquer motivo, tem que ficar 8 anos inelegível. Mas no caso dele aqui, Lula foi liberado, Lula foi solto, né? Foi descondenado. Não deixou de ser culpado, não deixou de ter os julgamentos. Já eu mostro para vocês. Mas ficou descondenado. Já eu mostro para vocês na sequência dessa notícia aqui, tá? Então, chegou a vez dele, o malvado favorito da nação brasileira, né? Voltar aos palcos da política. O que fez ele sair, ele ser mandado embora, ser cassado da Câmara, né? O TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, autorizou nesta quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022, o registro da candidatura de Eduardo Cunha, do PTB, à Câmara dos Deputados. A decisão se deu por 4 votos a 2 na sessão plenária. Cunha era considerado inelegível pela cassação de seu mandato como deputado em 2016. De acordo com a resolução da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, ele teria omitido ter conta bancária no exterior, o que configuraria quebra de decoro parlamentar. Pelo processo, o ex-parlamentar não poderia concorrer a cargos políticos até 2024, né? Cunha anunciou sua candidatura a deputado por São Paulo em março de 2022. Desde então, sua elegibilidade passou por idas e vindas em outras instâncias da Justiça. Em julho, TRF1, né, da primeira região, Tribunal Regional Federal da primeira região, anulou os efeitos de parte de uma resolução da Câmara. Anulou resolução da Câmara, que determinava a inelegibilidade do ex-deputado. Anulou, tá? A Câmara foi lá, aprovou, e o TRF1 anulou parte, tá? Esse aí já foi uma ajuda do ex-deputado. Com a decisão, Cunha ficou livre para ocupar cargos públicos e disputar eleições. Sabe quando a Justiça anula alguma coisa que é aprovada na Câmara dos Deputados, né? Algumas leis ou resoluções? Foi isso que aconteceu. Já em agosto, o ministro do STF, Luiz Fux, derrubou a determinação e Cunha entrou com recurso, né? Aí Luiz Fux derrubou a determinação lá do TRF1 e Cunha entrou com recurso. Cunha na Câmara. Como que foi ele lá na Câmara no período em que ele foi eleito pelo MDB? Eduardo Cunha foi deputado pelo MDB de 2003 a 2016, ano em que foi cassado. Chegou a assumir a presidência da Câmara em 2015. Tá? Ele era deputado, um simples deputado, um dia foi eleito presidente da Câmara. E você sabe que o MDB de Michel Temer era o vice de, não sei se Lula, mas Dilma Rousseff, tá? Em 2000, então ele era do partido do vice. Ele se rebelou ao PT e pegou o processo de Dilma, né? Eles têm muita raiva, porque Eduardo Cunha, ele não era para ele ter pego
porque o Michel Temer era também do MDB, né? E ele traiu. E todo o MDB saiu da base do governo. Por isso que aconteceu o impeachment, tá? Então, Eduardo Cunha foi muito bom, né? Abandonou a Dilma, o PT, né? O MDB abandonou o PT e ele pegou o processo de impeachment e resultou no impeachment dela, né? Ele foi o traidor, na verdade, tá? Em 2016, abriu o processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff, que culminou com o afastamento da petista do cargo. Depois da deposição de Dilma, Cunha foi investigado na Operação Lava Jato, que levou às supostas contas em territórios internacionais. Era uma coisa tão difícil, porque ele era interrogado e ele não queria falar claramente que teria dinheiro, né? Ele falava assim, não, porque foi colocado lá no paraíso fiscal para mim cuidar, Ele não afirmava, não, é meu, aquele dinheiro é meu. Na verdade, o dinheiro era dele, né? Ele não afirmava. Foi uma coisa tão difícil, eu não sei se vocês vão se lembrar, né? Depois da deposição de Dilma, Cunha foi investigado na Operação Lava Jato, que revelou as supostas contas em territórios internacionais. Pela investigação, o ex-deputado acabou preso em 2017, de 2017 a 2020, em Curitiba. A prisão domiciliar foi concedida ao político até 6 de maio de 2021, quando a Justiça revogou o último mandado de prisão contra ele. Revogou o último mandado. Em julho de 2022, desse ano, foi absolvido da acusação de tentativa de obstrução de investigação. Diz que ele estava obstruindo a investigação contra ele. Foi absolvido. Do Ministério Público Federal, no caso conhecido como quadrilhão do MDB. Foi inocentado e isso fez com que ele voltasse.